Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se você está me vendo pelo WhatsApp, link azul aqui embaixo, clica, vai abrir o canal do YouTube, você vai inscrever-se e depois ativa o sininho da notificação. Está me vendo pelo Facebook? Link aqui em cima, é só clicar, vai acontecer a mesma coisa. Abre o YouTube, clica em inscrever-se e depois você vai lá e ativa as notificações do sininho. Está me vendo pelo Instagram? É só você ir lá nas informações do meu perfil, lá na bio, embaixo do meu nome vai ter o link, você vai clicar e vai se inscrever. Se já é inscrito, é só virar um multiplicador. Pega todas as mensagens que tiver lá, que você achar mais interessante e vai multiplicando, vai publicando nas suas redes sociais e abençoando vidas e me ajudando a propagar o reino de Deus. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é: para ser cheio, tem que permanecer mergulhado. Vem comigo que você vai entender. Vamos para o nosso vídeo. Nosso texto de referência se encontra em Joel, capítulo 2, verso de número 28, que diz o seguinte: E há de ser que, depois desses dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. E naquela dispensação não havia um derramado do Espírito Santo. Deus escolheu uma pessoa em um determinado tempo, repousava o seu Espírito sobre ela e aquela pessoa era usada para fazer aquilo que Deus queria. Só que Deus, nesse texto de Joel, ele está falando que vai haver um derramar do Espírito Santo. E quando ele fala que o derramar do Espírito Santo vai acontecer, ele está dizendo que vai ocorrer uma mudança em três perspectivas. Primeiro, os filhos profetizarão. Quando ele fala de profetizar, é uma mudança no nosso falar. Quando ele fala que os velhos terão sonhos, sonho tem a ver com a mente, pensamento. Então ele está dizendo que quando o Espírito for derramado, a nossa mente será mudada. E ele fala também de visões, os vossos jovens terão visões. Ou seja, o nosso olhar vai estar além do olhar natural, vai ser um olhar espiritual. Então quando o Espírito for derramado, ele vai atuar em três perspectivas na nossa vida: nossa fala, nossos pensamentos e a nossa visão. Jesus, quando ele veio à Terra, ele morreu, ele foi crucificado ali, e quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando da promessa de Joel. E os discípulos permaneceram. Para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, algumas coisas têm que acontecer nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos permanecer juntos. Lá em Atos capítulo 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, que invadiu toda aquela casa, e eles viram línguas repartidas como de fogo, e elas repousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando fala que todos estavam juntos no mesmo lugar, Deus está falando de comunhão. Não há como ser cheio sem ter comunhão. Não há como ser cheio sem participar do corpo. Não há como ser cheio fazendo carreira solo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, esteja junto, participe do corpo, fique grudado no corpo de Cristo, tenha comunhão com seus irmãos, porque na cruz do Calvário, Deus ele nos reconciliou com Ele mesmo e Ele nos reconciliou com os nossos irmãos. Segunda coisa, para nós sermos cheios, é preciso nós falarmos com Deus. Pedro e João, eles foram presos porque eles estavam anunciando o Evangelho. Eles julgaram eles, viram que eles não tinham culpa e soltaram eles novamente. Quando eles foram soltos, eles se juntaram ao restante dos irmãos e começaram a orar. Lá em Atos, capítulo 4, verso 31, diz que enquanto eles estavam orando, aquele lugar se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos falar com Deus. Não há melhor forma de nós sermos conhecidos por alguém do que nós falarmos a respeito daquilo que nós somos, de como nós sentimos e o que nós esperamos. Deus, ele quer estabelecer relacionamento conosco. E existe um laço do maligno sendo espalhado por aí que nós não precisamos orar a Deus, porque Deus já sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe, mas ele quer que eu e você falemos para que crie-se um relacionamento, estabeleça-se um relacionamento entre a criatura e o seu Criador. Terceira coisa, para ser cheio é necessário ouvir Deus. Assim como nós precisamos falar para Ele dos nossos anseios,
nós precisamos parar para ouvir também o que Ele tem preparado para nós e o que Ele espera de nós. Pedro foi pregar na casa de Cornélio. Todos estavam sedentos por Deus. Eles eram gentios. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. E Pedro começou a explicar para eles as Escrituras. No momento que Pedro estava falando das Escrituras para eles, diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 10 de Atos, que o Espírito desceu sobre todos e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio, é preciso parar para ouvir Deus. Quem não ouve a palavra de Deus nunca será cheio. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós. Pois bem, nós já sabemos que para nós sermos cheios, nós precisamos primeiro ter comunhão, depois falar com Deus e depois ouvir Deus falar. Só que a nossa grande dúvida hoje é como permanecer cheio. Eu vou contar uma ilustração para você. Certo dia, um novo convertido chegou para o seu pastor e falou o seguinte: pastor, como eu vou ser cheio do Espírito Santo? E o pastor falou o seguinte para ele: meu filho, pega uma peneira, vai até o rio, pega água com essa peneira e leva até o copo. E ele pegou, e eu vou mostrar para você. Ele foi até o rio, pegou a peneira, encheu e levou até o copo. Peneira vazia. Ele foi até o rio novamente, encheu e levou até o copo. Nada aconteceu. Ele foi até o rio novamente com a peneira, encheu e levou até o copo. Nada aconteceu. E ele fez isso diversas vezes, até que ele chegou cansado para o seu pastor e falou: pastor, assim eu nunca vou ser cheio do Espírito Santo. Toda vez que eu mergulho a peneira, ela enche. Quando eu tiro ela e eu vou levar para encher o copo, ela já está vazia. O pastor virou para ele e falou: filho, você não entendeu. Você não é o copo, você é a peneira. A peneira, para permanecer cheia, ela tem que ficar mergulhada. Eu e você somos peneiras. Sabe por quê? Nós temos pecados. Jorge, eu não tenho pecado, eu não sou um pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é e já está pecando. Cada furinho desse da peneira é um pecado que nós temos. E porque nós temos pecados, não podemos permanecer cheios o tempo inteiro. A única forma de nós estarmos cheios o tempo inteiro é se nós permanecermos mergulhados. E o que é estar mergulhado? É não estar distante de Jesus em momento nenhum. É chamar Jesus para conversar com a gente no WhatsApp. É chamar Jesus para ver uma série com a gente. É chamar Jesus para ir no supermercado, para ir na rua. É estar com Jesus o tempo inteiro e não abrir mão de Jesus em momento nenhum. Porque quando nós saímos da presença dele, quando nós pedimos licença a ele para fazer alguma coisa que ele não faria junto conosco, nós estamos deixando a unção sair de nós. Nós estamos esvaziando, porque nós somos, peneira. À medida que nós enchemos, mergulhamos, ela fica cheia. Quando nós saímos, ela se esvazia. Então, querido, a minha mensagem de hoje para você é: não saia da presença de Deus. Não se esvazie. Mergulhe na presença de Deus. Se afogue na presença de Deus. Jorge, mas se eu me afogar, eu vou morrer. Se você se afogar no mar, você vai morrer. Mas se você se afogar na presença de Deus, você vai ter vida e vida com abundância. Não fique fora da presença. Mergulhe e deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e mudar o teu ser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.